Olá pessoal, tudo bem? Estamos dando sequência aqui às nossas aulas do Longevidade e Saúde, curso avançado. Então, só recapitulando, vocês já assistiram às aulas de boas-vindas. Depois eu fiz a aula sobre a origem de todas as doenças, na qual eu expliquei todos os processos de geração de doença crônica, que começa com a glicação, evolui para inflamação e oxidação, dano mitocondrial, alteração hormonal, que se combina com a submetilação, e aí a gente chega nas doenças crônicas. E com lesão hormonal, com disfunção hormonal, correto? Esses são os meios do adoecimento. E eu falei também para vocês como corrigir isso através dos pilares da longevidade e da saúde, com a reestruturação, mudança no comportamento alimentar, a prática regular de atividade física, abandonando o sedentarismo, dando prioridade ao treino de força, a gestão do estresse e a melhoria da qualidade do sono, e a suplementação de forma personalizada, baseada nos exames esses que fazem a identificação desses critérios de adoecimento, tá? Muito bem. Tudo isso que eu falei, tanto os critérios de adoecimento, quanto os exames que fazem diagnóstico, quanto os pilares da longevidade e da saúde, a gente vai ter aulas separadas para cada um deles, então isso está no cronograma e vai ser desenvolvido ao longo do curso. Bom, hoje, essa aula, o objetivo dela é falar exatamente, e com o título que eu coloquei, que a saúde e a doença começam e terminam também na boca, pela boca. Por quê? Porque o gatilho, glicação de adoecimento que leva aos demais está relacionado simples e justamente com o que a gente come ou deixa de comer. Não é à toa que o primeiro pilar da longevidade e da saúde, para corrigir os processos de adoecimento, para prevenir as doenças, é a alimentação saudável. Então a gente deve abordar a alimentação como um pilar fundamental para tratar o paciente, e a gente deve enxergar o que é que fazemos de errado para que a gente adoeça, tá? Tanto que eu vou trazer para vocês uma convidada muito especial para complementar esse tema, que é a nutricionista Débora Valadão, que vai estar falando para a gente exatamente sobre nutrição e longevidade, tá certo? Mas por que a doença começa e termina pela boca? Porque também, em paralelo, né, eu faço esse fracionamento dos temas para melhorar a didática para vocês entenderem, mas é simultâneo. Em paralelo, para a gente cuidar da saúde e ter longevidade, além da alimentação saudável, a gente precisa do intestino modulado. A gente precisa de um intestino que não esteja hiperpermeável, que não esteja com leaky gut, que não esteja com disbiose, que não esteja com hiperfermentação. Já teremos aulas sobre esse tema no intestino no próximo módulo, tá? Tem uma aula minha a respeito desse tema que eu introduzo o assunto. E eu convidei o Rodrigo Guimarães, que é um proctologista funcional, que vai também aprofundar mais sobre o tema junto comigo em aulas para vocês. Então, deem a importância à alimentação como pontapé inicial para tratar, suprimir aquilo que te adoece, que é o excesso de consumo de carboidratos simples, finos ou refinados. Entendam. Para a gente entender o que seria isso, vocês precisam ter o conhecimento sobre os macronutrientes na alimentação. Os macronutrientes, eles são divididos em carboidrato, proteína e gordura, correto? Então, a gente tem carboidrato, que é todo aquele alimento que quando você ingere ele, ao passar pelo processo de digestão e absorção, vai ser transformado em glicose e a glicose entra na corrente sanguínea. E a gente tem carboidratos bons e carboidratos ruins. Carboidratos simples são aqueles que não trazem junto fibras, minerais, vitaminas, e geralmente eles passaram por um processo de refino, ou um processamento industrial, ou um processamento na cozinha, até se tornar o alimento, tá? Com essa característica de ter baixo potencial nutricional, no que diz respeito a fibras, minerais, vitaminas, e alta carga ou índice glicêmico. Lembrando que carga e índice glicêmico são duas coisas diferentes. O índice glicêmico é a velocidade, tá, de que aquele alimento, quando se come, entrega açúcar no seu sangue. E a carga é a quantidade. A gente tem alimentos que ele tem um índice glicêmico alto, que entrega muito rápido o açúcar que ele contém, mas com carga baixa, que não tem tanto açúcar. Como, por exemplo, a melancia. Tem um índice glicêmico alto, mas a carga baixa.
Então, tudo que você come dela, rapidamente é entregue como açúcar no sangue, mas entra pouco, porque a carga é baixa. Então, isso a gente precisa entender também. Os bons carboidratos, eles são aqueles carboidratos complexos, que eles não passaram por um processo de refino, de industrialização, de processamento. Com isso, eles possuem alto grau de fibras, minerais, vitaminas, tá? E isso faz com que a digestão, a absorção do açúcar seja lentificada, com isso ele tem, então, um índice glicêmico baixo, e geralmente possuem também uma carga glicêmica mais baixa. Então, a gente tem que entender sobre esses macronutrientes, isso é muito importante, tá? Falando de carboidratos, né? Separa, então, carboidratos simples, são aqueles farináceos, açúcares, pães, bolos, biscoitos, tudo que é feito com farinha. Todo alimento que você o transforma em farinha, aquela farinha virou um carboidrato simples. E se você processa aquela farinha para fazer um outro alimento processado, ele virou um carboidrato simples e refinado e processado. Então, a gente deve evitar ao máximo o consumo frequente, exagerado desses alimentos, carboidratos simples e refinados, porque eles são o gatilho para a glicação. É o consumo deles que faz com que a gente desenvolva resistência insulínica, a insulina que é mediada, né, estimulada, né, sinalizada quando esse carboidrato entra na nossa corrente sanguínea na forma de glicose. O pâncreas tem que produzir insulina para dar conta, dar fim nessa glicose que está circulante. Quanto mais estímulo você faz de forma mais rápida, mais intensa, mais insulina é demandada e os receptores dos tecidos, onde essa insulina atua para pegar a glicose e jogar para dentro do tecido, vão ficando saturados e eles não funcionam, não respondem mais. Aí cada vez você precisa de mais insulina para poder fazer essa ação, evitar a hiperglicemia, evitar o diabetes, por exemplo, mas você fica resistente à ação da insulina. Isso é resistência insulínica, que antecede o processo de diabetes ou de pré-diabetes, com glicemia alterada. Muitos pacientes com glicemia de jejum normal, mas que se ingerem muito carboidrato simples refinado, quando você vai dosar a insulina de jejum, ela está lá em cima. Então, para manter aquela glicemia normal, você está tendo que usar a insulina muito alta. A insulina é pró-inflamatória, inflama o seu endotélio, por isso que você vai inflamar. Então, combater a resistência insulínica, diminuindo a necessidade dessa insulina, se faz com dieta com baixo carboidrato, principalmente simples e refinado. Dieta low carb, dieta cetogênica, jejum intermitente. É uma das estratégias nutricionais para a gente combater a resistência insulínica e, em paralelo, a glicação. Se você está resistente à insulina, você está glicado, possivelmente. Como que a gente mede a glicação? Através da hemoglobina glicada, através da relação HDL-triglicerídeo. Se você tiver o triglicérides maior do que 90 e o HDL menor do que 55, você está glicado e provavelmente resistente à insulina. A gente tem que enxergar o metabolismo glicídico como uma coisa só. Glicação, resistência insulínica. A gente dosa isso, né, através, primeiro, do estilo de vida do paciente, do peso, tá? Da interrogatório nutricional, com o que ele come, e através dos exames. A gente dosa através da hemoglobina glicada, da insulina de jejum, da estimativa OMA, do triglicerídeo, do HDL. Então, a gente consegue enxergar como que esse paciente está em relação ao seu metabolismo, ao seu consumo de carboidrato. Carboidrato simples e refinado é, então, diabetogênico, inflamatório, e ele é o gatilho para a glicação, que é um dos pontos iniciais do adoecimento e que leva à inflamação. Já o carboidrato complexo, ele é bom para quem precisa ganhar massa magra, para quem precisa emagrecer, tem que ser consumido com moderação. Quais são eles? Então, são os tubérculos: batata, batata doce, mandioca, inhame, cenoura, beterraba, tá? Todas essas raízes tuberosas, os tubérculos são carboidratos complexos. Devem ser consumidos num prato junto com proteína, de preferência, quando for montar um planejamento nutricional nesse sentido. Boas fontes de gordura, então a gente faz essa combinação, ok? Mas nem é para todos. Tem pacientes que não vão tolerar nem o complexo. Quem tiver resistente à insulina, quem tiver muito glicado, diabético, a gente vai usar outra estratégia: cetogênica, zero carboidrato, low carb,
que não tem carboidrato simples refinado, tem pouco carboidrato complexo, jejum intermitente, a gente tem aula sobre jejum intermitente também, mas é uma estratégia que atua na glicação e atua na resistência insulínica, certo? Então é esse o nosso entendimento sobre os macronutrientes pensando em carboidrato. Por isso que a doença começa pela boca, e a saúde também, porque a partir do momento que você enxerga o lado positivo, você começa a selecionar bem os alimentos, escolher melhor os alimentos para se consumir ou para oferecer para o seu paciente, você já começa a melhorar a saúde dele. E aí a gente não pode esquecer das proteínas e das gorduras. Proteínas constroem o nosso corpo, né? Toda vez que a gente come proteína, a gente vai degradando aquela proteína pelo processo de digestão, até formar os aminoácidos ou os peptídeos, para eles serem absorvidos e caírem na corrente sanguínea e servirem de substrato, né, matéria-prima para a construção de enzimas, de anticorpos, de cabelo, de pele, renovação celular, de músculo, de ossos. Então, para a gente ter uma boa renovação, bom turnover celular, a gente precisa estar desinflamado e a gente precisa ter substrato para isso, que são as proteínas. Então, proteína se faz necessária em todas as refeições. Café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, jantar, ceia, tem que ter proteína de qualidade. Não é carne processada, é carne, frango, ovos, tá? Whey protein, que é a proteína isolada do leite, do soro do leite. Sem ser a caseína, que é uma proteína inflamatória, tem proteína ruim também. A caseína do leite é uma proteína inflamatória. O glúten do trigo é uma proteína inflamatória, então não serve para a gente consumir. A gente tem que trabalhar nesse sentido. Ok? Então, por isso que a doença começa e termina pela boca quando você seleciona bem os alimentos. E as gorduras que são aí demonizadas, né, principalmente pelos cardiologistas, a gente tem que entender que existem gorduras, elas são necessárias para a nossa alimentação, tá? Até mesmo a gordura saturada, que faz parte da carne de boi, da carne de porco, da carne vermelha, que também tem outras gorduras não saturadas, né? Mas as demais gorduras, conhecidas como gorduras boas, todas são boas. Azeite, abacate, óleo de coco, tá? Tem gordura saturada, castanhas, sementes oleaginosas, própria gema do ovo. As gorduras naturais que a gente consegue através da alimentação são saudáveis. As gorduras ruins são aquelas gorduras que elas são pró-inflamatórias, como dos óleos de garrafa de soja, milho, girassol, canola, tá? São essas gorduras industrializadas. A margarina, uma gordura industrializada. A gordura trans, que sofre um processo, né, de modificação química industrial para produzir alimento industrializado. Então, na prática, a gordura de origem industrial não serve. Agora, a gordura natural, do azeite de oliva prensado a frio, da carne, do ovo, tá, da semente oleaginosa, do abacate, do coco, são gorduras saudáveis, trazem saciedade, tá? São nutrientes, ótimas fontes de energia, porque fornecem mais energia do que a glicose, do que o carboidrato, certo? Aumenta a nossa energia, aumenta a nossa cognição. Então, gordura é fundamental ter gordura na dieta, desde que você não coma carboidrato simples, refinado, e não seja gordura industrializada. Então, é fundamental para a gente conseguir tratar a glicação, desglicar, fazer essas estratégias de redução do carboidrato simples e refinado. Isso, consequentemente, depois que vier as outras medidas junto com a suplementação, vão desinflamar, vai desglicar. A gente tem desglicantes em suplementos? Sim. Berberina, banaba leaf, bitter melon, glicoxil é um ótimo desglicante, tá? A gente vai atuar, né, falando mais para frente na parte de suplementação sobre esses itens. Então aí a gente vai conduzindo, né, esse entendimento sobre estratégia nutricional, tá? E como que a longevidade está relacionada a isso? Porque o uso de alimentos não bons, industrializados, processados, refinados, os carboidratos simples refinados, as gorduras industrializadas, as carnes processadas, você vai estar levando o seu corpo para aquela via de adoecimento, glicando, inflamando, oxidando, levando a dano mitocondrial, alteração hormonal, a disfunção mitocondrial, disfunção hormonal, que é a chave das doenças crônicas. Então, a gente tem que fazer um caminho preventivo, melhorando a qualidade da alimentação, buscando alimentos que vocês encontram
no varejão, ou seja, no sacolão, na feira e no açougue. Não tenham medo das carnes, porque elas são gorduras naturais, são proteínas boas, mas tenham medo dos industrializados, da margarina, do sorvete, das gorduras trans das bolachas recheadas, dos fast foods que têm gorduras industrializadas e gorduras trans. Então, tem que começar a entender e enxergar os alimentos para fazer essas boas escolhas. E é esse o objetivo dessa aula, trazer esse entendimento de macronutrientes, carboidratos, simples e complexos, um ruim e outro bom, proteínas, as proteínas boas, naturais, se encontra que vem da natureza, principalmente as fontes proteicas animais. Tem proteína vegetal? Tem proteína vegetal. As leguminosas, só que elas precisam ser combinadas para você conseguir a oferta de aminoácidos essenciais de forma completa. Leguminosas são ervilha, lentilha, quinoa, grão de bico, tá? Certo? Então vocês têm que entender também sobre isso. E as gorduras, sem medo de gordura, porque a gente tem gordura saturada, tem os ácidos graxos, né, de cadeia curta, produzida no nosso intestino, pelas bactérias da microbiota normal, fornecem energia e têm potencial anti-inflamatório. A gente tem os ácidos graxos, né, saturados de cadeia média, são os triglicerídeos de cadeia média, muito frequente no óleo de coco, é o ácido cáprico, caprílico e láurico. Eles têm ação imunológica, ação neurológica, de proteção neurológica, energética, são utilizados como ótima fonte de energia, como pré-treino, sensacional, certo? E os ácidos graxos de cadeia longa, que aí a gente tem nas carnes, na gordura da carne, na gordura animal, mas que não são tão vilões como se diz por aí. Ok? Até porque o conjunto, a carne, o bife, não tem somente ácido graxo saturado de cadeia longa. Ele tem outras gorduras, tem poliinsaturado, tem monoinsaturado, tá? E a gente tem, então, os ácidos graxos insaturados, poli e monoinsaturados. E aí vem abacate, azeite, castanhas, que são boas gorduras também. Certo, gente? Então, sempre pensar em buscar uma alimentação mais limpa, mais natural, nada de industrializado, atentar para a questão do carboidrato simples refinado, que é o grande gatilho de glicação de resistência insulínica, que vai levar aos outros processos de adoecimento. E não esquecer de ter nas suas refeições, quando pode, quantidades certas de carboidratos complexos, proteínas são essenciais, gorduras são essenciais. Gorduras, ainda um ponto, a gente tem falado da discrepância que existe na alimentação atual, da relação ômega 6, que é pró-inflamatório, que está aí no seu óleo de soja, de milho, de girassol, de canola, para o ômega 3, que é anti-inflamatório, que é o óleo de peixe. Por isso que a gente tem que suplementar o ômega 3 na maioria das pessoas. Porque o pessoal come muito ômega 6 e pouco ômega 3, e aí fica desequilibrado. Essa proporção de 6 para 3 tem que ser na casa de 2 para 1, para você estar com a homeostase equilibrada, com o equilíbrio do seu corpo e do seu metabolismo. Eu espero que vocês estejam entendendo e a gente vai tirar dúvidas lá no grupo do Telegram, tá? Então pensem em macronutrientes. Já micronutrientes, que vêm da nossa alimentação, a gente precisa das vitaminas, que a gente não produz. As vitaminas são divididas em lipossolúveis, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Lembrando que a vitamina A, ela tem ali, são os beta-carotenoides. A vitamina D, ela é fabricada na nossa própria pele, se você tem boa ingesta de colesterol com exposição solar, e ela, na verdade, é um hormônio, o colecalciferol. A vitamina E é um excelente antioxidante, tem um potencial de antioxidação e proteção contra a oxidação gigantesco. Ela atua junto com a vitamina C, mantendo os nossos sistemas de antioxidação funcionando, a catalase, a glutationa, a peroxidase e a superóxido dismutase, certo? Então é excelente para antioxidação. E a vitamina K, a gente tem que dividir ela em K1 e K2. A K1, ela atua no nosso sistema de coagulação. Já a K2 não tem ação na coagulação, ela não é pró-coagulante. A K2 e a sua fase MK7, ela atua junto com o hormônio D3 e o magnésio para manter um excelente metabolismo do cálcio, tirando o cálcio da periferia e mantendo esse cálcio depositado nos ossos. Isso numa aula de osteopenia, e a gente pode falar sobre isso. Micronutrientes, então, vitaminas, lipossolúveis e as hidrossolúveis. Aí vem todas as outras, complexo B, vitamina C e outros micronutrientes, né? A gente tem aí os nutracêuticos, os flavonoides,
né, que a gente encontra nas plantas. A gente tem coenzima Q10, que pode ser utilizado, e a gente, na suplementação, nós vamos destrinchar tudo isso, mas que a gente consegue boa parte da alimentação também, mas nem tudo. Tá? Mesmo tendo uma alimentação saudável, você não exclui necessidade de suplementação, porque o nosso solo é pobre hoje, pobre até em magnésio. Os vegetais que são ricos em magnésio estão pobres em magnésio, porque o solo é pobre em magnésio. Então, se faz necessário suplementar. Então, isso é outro mito. Eu como bem, saudável, preciso de suplementação? Sim, precisa de suplementação, sim. Principalmente para atingir doses terapêuticas que esses micronutrientes vão lhe oferecer. Ok? A gente vai ter módulo só sobre suplementação. Mas é muito importante vocês entenderem o mecanismo de adoecimento, os pilares da longevidade e da saúde, e que tudo está relacionado com a boca, com o que se come. Porque se você come errado, você vai disparar os gatilhos de adoecimento. Se você come certo, você melhora o seu intestino e você evita os gatilhos de adoecimento. Então, com isso, eu acho que a gente pode fechar esse tema, que a saúde e a doença começam pela boca, vão chegar no intestino. Nossa próxima aula vai ser com a nutricionista Débora Valadão, que a gente vai falar exatamente, dando continuidade do ponto de vista nutricional sobre nutrição e longevidade. Depois vocês assistam a aula do intestino, eixo intestino-cérebro, e aí a gente chega na aula com o Dr. Rodrigo Guimarães sobre a parte intestinal funcional, tá? Na sequência, só falando um pouco do curso, a gente vai ter aula de atividade física com o Fabrício, sobre treinamento de força, importância da musculação como um dos pilares para vencer o sedentarismo e vencer as medidas dos que nos levam a adoecer, correto? No próximo módulo, nós vamos falar de um ponto muito importante, que é o pilar da gestão do estresse, da melhoria da qualidade do sono. Eu vou trazer uma aula para vocês e ainda a gente vai ter uma convidada que já está confirmada, que é a doutora Karine Petri, otorrinolaringologista, especialista em sono, para falar sobre higiene do sono também. E aí a gente vai dando sequência. A gente vai ter aula sobre interpretação de exames laboratoriais e vai ter convidado, tá, para falar com vocês. E aí depois a gente começa sobre suplementação. E aí a gente vai item por item. A suplementação segura, por que suplementar, vias de suplementação. Vamos falar sobre, já falamos sobre, desglicar, como desinflamar, como suplementar para o sistema imunológico, como que a gente vai suplementar para evitar a oxidação ou para desoxidar, melhorar o potencial antioxidante. Suplementação para mitocôndrias, para melhorar o dano mitocondrial. Então, veja que a gente vai começar a trabalhar os pilares da longevidade da saúde, alimentação, intestino, estresse, sono, e a gente entra na suplementação abordando esses pontos do adoecimento. Abordar a glicação, a inflamação, a oxidação, o dano mitocondrial, a otimização imunológica, a proteção endotelial, a submetilação e, por fim, a gente fala sobre hormonioterapia para disfunção hormonal em todas as fases. Ok? Então, bom aproveito do curso, tá? Dúvidas disponíveis, estou lá no Telegram para retirar. Espero que façam um bom curso e até a próxima aula. Até mais.